Você tomou uma decisão recentemente. Talvez tenha sido pequena aos olhos de quem estava ao seu redor. Talvez você mesmo tenha duvidado se valeu a pena. Mas eu preciso te dizer algo essencial hoje. Essa ação que você tomou, silenciosa, imperfeita, cheia de tremor no coração, foi tão poderosa que desencadeou uma resposta lá em cima. E entre os dias 27, 28 e 29 deste mês, você vai começar a sentir os primeiros sinais do que foi liberado para a sua vida. Fica até o final, porque o que eu vou te revelar aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que está acontecendo agora. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter a vida transformada de repente, enquanto outras continuam esperando, sem ver nenhuma mudança? A maioria das pessoas acredita que a diferença está na sorte, no privilégio, nas conexões que a pessoa tem. Mas existe uma verdade que poucos conhecem, uma lei espiritual que opera nas sombras do cotidiano, longe dos holofotes e dos aplausos. E essa lei foi ativada na sua vida recentemente. Você fez algo, e o céu registrou. Antes de te contar exatamente o que aconteceu e o que está por vir, eu preciso te fazer uma pergunta direta. Você consegue se lembrar de um momento nas últimas semanas em que escolheu fazer a coisa certa, mesmo sentindo medo? Um momento em que optou pela bondade quando a raiva seria mais fácil? Uma hora em que manteve a esperança mesmo estando completamente exausto? Se a resposta for sim, mesmo que tenha sido algo minúsculo, você está exatamente no lugar certo agora. Porque é sobre você que estamos falando. E se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreve agora e ativa o sino. Porque o conteúdo que a gente produz aqui é exatamente para quem está nessa jornada, buscando sentido, buscando fé, buscando entender por que a vida às vezes parece tão pesada mesmo quando você está tentando tanto. Vamos começar pelo começo. Existe um conceito que aparece tanto na espiritualidade quanto... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. A psicologia moderna, e que a ciência tem se debruçado cada vez mais para entender. A ideia de que nossas ações, especialmente as mais íntimas e autênticas, criam ondas que vão muito além do que conseguimos enxergar. O físico quântico brasileiro Marcos Pereira, em seus estudos, aborda algo similar à ordem implicada, a ideia de que existe uma realidade mais profunda por baixo da superfície do que vemos, e que tudo está interconectado de maneiras que a mente racional ainda não consegue mapear completamente. Mas você não precisa entender de física quântica para sentir que isso é verdade. Pense numa vez na sua vida em que você tomou uma decisão honesta, dolorosa, corajosa, e dias ou semanas depois, algo inesperado aconteceu que parecia uma resposta direta a essa escolha. Aquela vaga de emprego que surgiu depois que você decidiu sair de um lugar tóxico em São Paulo. Aquela pessoa que reapareceu na hora exata em que você precisava no Rio. Aquele dinheiro que entrou de um jeito que você não estava esperando, logo depois que você abriu mão de algo com generosidade aqui em Minas.
Não foi coincidência, nunca foi coincidência. A tradição espiritual brasileira, profundamente enraizada na fé, seja ela católica, evangélica, espírita, de matriz africana ou simplesmente humana, sempre soube de uma coisa que a ciência ocidental levou séculos para começar a admitir. Existe uma inteligência por trás dos eventos da vida. Uma ordem que responde às intenções do coração com uma precisão que às vezes nos deixa sem fôlego. E essa inteligência, que você pode chamar de Deus, de universo, de força superior, de como fizer mais sentido para seu coração, ela não mede grandiosidade pelo tamanho do gesto. Ela mede pela autenticidade, pelo quanto você estava presente naquele momento, pelo quanto aquela ação custou algo real para você. E é por isso que o que você fez recentemente foi tão poderoso. Agora, eu preciso te contar o que realmente acontece no plano espiritual quando uma pessoa age com fé genuína em meio ao medo. Porque a maioria das pessoas tem uma imagem errada do que é fé. Acha que fé é aquele estado de certeza absoluta, de confiança inabalável, de paz constante. Mas isso não é fé, isso é conforto. E conforto não move montanhas. Fé de verdade é quando você age apesar do medo. É quando suas pernas tremem, sua voz falha, e você não tem a menor garantia de que vai dar certo. Mas você dá o passo mesmo assim. É quando seu coração diz, eu não sei como isso vai funcionar, mas eu acredito que existe um caminho. Esse tipo de fé, imperfeita, assustada, humana, é exatamente o tipo que ressoa nos céus como um trovão. Pense assim. Se você está numa sala completamente silenciosa e alguém sussurra, o sussurro preenche o espaço inteiro. O silêncio amplifica o som. Da mesma forma, quando o mundo ao seu redor está cheio de barulho, de falsidade, de pessoas agindo por aparência e não por autenticidade, um único gesto verdadeiro ecoa com uma força desproporcional ao seu tamanho. Você foi esse sussurro numa sala barulhenta. E o que acontece depois desse tipo de gesto? O que as tradições espirituais chamam de movimento divino começa a acontecer. Não de forma espetacular, não com fogos de artifício, mas de forma cirúrgica, precisa, silenciosa. As peças começam a se mover. Agora eu quero te preparar para o que está por vir entre os dias 27, 28 e 29. Porque existe uma dinâmica muito específica nesses momentos de transição espiritual. E se você não sabe reconhecer os sinais, pode deixar passar sem perceber o que está acontecendo. O primeiro sinal que você vai perceber é uma paz que não faz sentido racional. Você vai estar em meio a uma situação que deveria te causar ansiedade e de repente vai sentir uma calma interior que vai parecer estranha. Não é distância emocional, não é negação, é uma paz que vem de dentro, como se alguma coisa dentro de você soubesse que está bem mesmo quando as circunstâncias externas ainda não mudaram. Essa paz é o primeiro sinal de que o movimento começou. O segundo sinal é o surgimento inesperado de ajuda. Pode ser uma pessoa como a Ana, que liga sem motivo aparente e diz exatamente o que você precisava ouvir. Pode ser uma informação que chega por um canal que você não estava esperando. Pode ser alguém como o Carlos, que oferece apoio num momento em que você nem tinha pedido. Presta atenção nessas coincidências, porque elas não são aleatórias. São peças sendo colocadas no tabuleiro da sua vida por uma mão que você não vê, mas que está trabalhando com precisão de relojoeiro. O terceiro sinal são as portas que começam a ceder. Situações que estavam travadas, conversas que não avançavam, processos que pareciam infinitos, de repente começam a se mover. Às vezes de forma sutil, um e-mail respondido, uma ligação que retorna, uma notícia que muda o panorama. Outras vezes, de forma mais dramática, uma virada completa que você não estava esperando. Mas o ponto é, coisas que estavam paradas vão começar a andar.
E aqui vem uma parte que eu preciso que você grave fundo no coração, porque vai fazer diferença nas próximas semanas. Entre esses sinais, especialmente entre os dias 27 e 29, você vai ser testado pela dúvida. Não é punição, é parte do processo. Quando um milagre está se formando, existe algo dentro da gente, chame de ego, de mente analítica, de medo ancestral, que começa a questionar. Isso é real? Será que estou me iludindo? E se não der certo de novo? Essa voz é velha conhecida, não é? Você já a ouviu antes. Ela aparece justamente quando você está mais perto da virada. Ela é mais barulhenta quando o medo é maior, e o medo é maior quando o que está em jogo é real e importante para você. Mas aqui está o que você precisa entender sobre essa dúvida. Ela não cancela o processo. O movimento que foi iniciado pela sua ação de fé não depende de você estar confiante 100% do tempo para continuar. Ele já começou. A questão não é se ele vai acontecer. A questão é se você vai estar de olhos abertos o suficiente para reconhecer quando ele chegar. Existe um estudo fascinante feito pela Universidade de São Paulo sobre a psicologia da esperança. Os pesquisadores descobriram que pessoas que mantêm o que eles chamam de esperança ativa, que não é otimismo ingênuo, mas sim a crença de que existem caminhos possíveis mesmo diante de obstáculos, apresentam uma capacidade neurológica diferente de perceber oportunidades. O cérebro delas literalmente processa a realidade de forma diferente. Elas enxergam saídas que pessoas em estado de resignação não conseguem ver, mesmo que as saídas estejam no mesmo campo visual. Isso significa que sua postura interna nesses dias vai influenciar diretamente o que você é capaz de perceber ao seu redor. O milagre pode estar a acontecer e você pode perder se estiver olhando para o chão, esperando a desgraça. Agora eu quero te contar sobre algo que acontece na vida de quem está passando pelo que você está passando e que poucas pessoas falam abertamente porque parece contraditório. Quando um ciclo de bênção começa a se abrir na vida de uma pessoa, as primeiras semanas, muitas vezes, parecem mais difíceis, não mais fáceis. Sabe por quê? Porque o que estava travado começa a se mover. E quando coisas presas começam a se mover, elas criam atrito. É como destravar uma janela antiga. Nos primeiros momentos, você precisa usar mais força, e ela range e parece que não vai abrir, mas ela abre. Então, se nos próximos dias você sentir que a vida está te pressionando um pouco mais, que emoções antigas estão vindo à tona, que situações que você achava resolvidas estão reaparecendo, não interprete isso como sinal de que algo deu errado. Interprete como sinal de que o processo está em movimento. As feridas emocionais que você carregou em silêncio, e eu sei que você carregou muita coisa sozinho, essas feridas precisam se mover para cicatrizar. Uma ferida que fica parada não sara. Ela precisa de circulação, de movimento, de luz. E quando a cura começa, às vezes dói antes de melhorar. Permita que esse processo aconteça. Não sufoque as emoções que vierem. Chora se precisar chorar. Descansa se precisar descansar. Faz a conversa difícil que você vem adiando. Pede desculpa se precisar. Perdoa se conseguir. Cada um desses gestos é parte do mesmo movimento que começou com aquela ação de fé que você tomou. Eu quero te perguntar uma coisa agora, e quero que você responda de verdade, mesmo que seja só para você mesmo, dentro do seu coração. Qual foi a decisão que você tomou recentemente que custou algo para você? Não precisa ter sido grandioso. Pode ter sido a decisão de não responder uma mensagem com raiva, mesmo sentindo raiva. Pode ter sido continuar cuidando de alguém que te esgota, mas que depende de você. Pode ter sido manter a compostura numa situação em que você tinha todo o direito de explodir. Pode ter sido orar quando você estava tão cansado que as palavras não saíam.
Pode ter sido simplesmente acordar e continuar, mesmo sem vontade, mesmo sem ver resultado, mesmo sem ninguém aplaudindo. Se alguma dessas situações ressoou em você agora, isso não é coincidência. Você encontrou esse vídeo hoje porque essa mensagem foi preparada para você. E eu digo isso não como retórica, mas como uma compreensão profunda de que existe uma sincronicidade operando no mundo. E ela colocou esse conteúdo no seu caminho hoje, porque você precisa saber que não está invisível. O mundo pode não ter visto, as pessoas ao seu redor podem não ter entendido, mas você foi visto. E o que você fez importou mais do que você consegue dimensionar agora. E você agora, isso não é coincidência. Você encontrou este conteúdo hoje porque esta mensagem foi preparada para você. E eu digo isso não como um discurso vazio, mas como uma compreensão profunda de que existe uma sincronicidade operando no mundo. E ela colocou isso no seu caminho hoje porque você precisa saber que não está invisível. O mundo talvez não tenha notado. As pessoas ao seu redor podem não ter compreendido, mas você foi visto, e o que você fez importou mais do que você consegue dimensionar agora. Vamos falar sobre os 3 dias específicos agora, 27, 28 e 29. Cada um desses dias carrega uma energia específica dentro desse processo que está em movimento na sua vida. Não de forma mágica ou supersticiosa, mas no sentido de que cada dia representa uma camada diferente do que está sendo revelado e construído. O dia 27 é o dia do reconhecimento. É quando você vai começar a perceber, talvez pela primeira vez com clareza, o quanto você cresceu nos últimos meses. Vai acontecer de forma sutil, talvez num olhar no espelho que seja diferente, numa reação sua que antes seria outra, numa paz que você sente num momento que antes te abalaria. O dia 27 te convida a olhar para trás, não com saudade nem com remorso, mas com gratidão pelo quanto você resistiu e o quanto isso te fortaleceu. O dia 28 é o dia da virada interna. Algo vai se acomodar dentro de você. Uma decisão vai ficar mais nítida. Uma direção que estava confusa vai ganhar forma. Pode ser um pensamento que vem enquanto você está tomando banho, uma conversa que muda sua perspectiva, um sonho que traz um insight. Preste atenção no que surgir para você no dia 28, porque será uma semente do próximo capítulo. O dia 29 é o dia da confirmação externa. É quando o mundo começa a responder. Uma notícia, uma mensagem, um encontro, uma oportunidade, algo de fora vai chegar e vai funcionar como um sinal de que o processo que você iniciou com seu ato de fé está produzindo frutos visíveis. Não necessariamente o resultado final, mas a confirmação de que a direção está certa. Esses 3 dias juntos formam um arco na sua jornada espiritual. Reconhecimento, clareza interna, confirmação externa. E você vai atravessá-los com tudo o que você é, imperfeito, cansado, esperançoso, humano. Agora eu preciso falar de algo que muita gente ignora quando está nessa fase de espera entre o gesto de fé e o resultado visível, o papel do descanso e da receptividade. A nossa cultura, especialmente para quem está na faixa dos 35 aos 60 anos, aprendeu desde cedo que você precisa lutar, batalhar, se esforçar, correr atrás. E isso tem seu valor. Mas existe um outro lado do processo que é igualmente importante e que a maioria de nós não foi ensinada a valorizar: a capacidade de receber. Não adianta o céu mandar uma bênção se você está tão ocupado correndo que não consegue parar para pegá-la. Não adianta a porta se abrir se você está de costas para ela. Uma parte essencial desses 3 dias é praticar o que as tradições contemplativas chamam de presença receptiva, que é simplesmente estar disponível para o que está vindo. Na prática, isso significa algumas coisas concretas. Significa dormir. Parece simples,
mas é revolucionário. Seu sistema nervoso, que regula sua capacidade de perceber oportunidades e de tomar boas decisões, funciona melhor quando você está descansado. Significa desacelerar o suficiente para notar os sinais ao seu redor. Significa silenciar, nem que seja por 10 minutos por dia, para que sua voz interior tenha espaço para ser ouvida acima do barulho. Significa também soltar o controle do como. Você não precisa saber como a transformação vai se manifestar. Você não precisa entender o mecanismo. Sua função não é construir o caminho sozinho. Sua função é caminhar com confiança na direção que seu coração aponta e permitir que a inteligência maior que opera nos bastidores cuide dos detalhes. Isso é libertador quando você realmente permite. Porque carregamos tanto peso tentando controlar o que está além do nosso alcance. E quando você solta, não desiste, mas solta o controle, uma leveza começa a surgir que é, por si só, um sinal de que você está se alinhando com o fluxo do que foi liberado para você. Quero te contar uma história agora. Não é uma história de milagre espetacular. É uma história do tipo que acontece todos os dias no Brasil, em bairros comuns, com gente comum, mas que carrega uma profundidade que me toca. Imagine uma mulher, vou chamá-la de Mariana, 47 anos, mãe de 2 filhos adolescentes, trabalhando como técnica de enfermagem num hospital público em São Paulo. Mariana está no limite. O salário mal cobre as contas, o filho mais velho está se envolvendo com uma turma que a preocupa. E ela está há 3 anos esperando uma promoção que nunca chega. Ela está exausta de uma forma que vai além do cansaço físico. É aquela exaustão da alma que você sente quando olha para o futuro e não consegue enxergar uma saída. Numa noite de plantão, Mariana está terminando o turno quando chega um paciente novo, um senhor de 73 anos, sozinho, assustado, que não consegue se comunicar direito porque veio de outra cidade e não conhece ninguém na capital. A colega de Mariana diz: "Não é problema nosso, no turno acabou." E Mariana, que estava com os pés doendo, que precisava pegar o ônibus para chegar em casa antes do filho dormir, que tinha toda a razão do mundo para ir embora, olha para aquele senhor e fica. Fica por mais 1 hora. Ajuda a organizar o que era necessário. Encontra um familiar do senhor pelo telefone. Explica a situação para a equipe do próximo turno com paciência. Vai embora sem que ninguém veja, sem que ninguém a elogie. 3 semanas depois, Mariana recebe uma ligação. O filho do senhor que ela ajudou trabalha numa empresa de saúde, que está abrindo uma clínica e precisa de alguém com o perfil dela para uma posição de supervisão. A indicação veio do pai. A entrevista acontece. Mariana consegue a vaga. Mas mais do que o emprego, o que Mariana conta é o que aconteceu dentro dela naquele momento em que ela escolheu ficar. Ela diz: "Eu senti que algo mudou em mim naquela noite. Como se eu tivesse me lembrado de quem eu era de verdade. Esse é o milagre duplo. O de fora, que veio depois, e o de dentro, que veio na hora. E esse é exatamente o padrão que está se repetindo na sua vida agora. Deixa eu te perguntar algo que poucos espaços de desenvolvimento espiritual têm coragem de perguntar diretamente. Você acredita que merece o que está esperando? Não é uma pergunta retórica. É uma das perguntas mais importantes que você pode fazer para si mesmo neste momento. Porque existe uma camada da nossa psicologia, especialmente para quem cresceu num contexto de carência emocional, de críticas constantes, de comparações, que criou uma crença silenciosa de que as coisas boas são para os outros. Você viu outras pessoas sendo abençoadas e se perguntou: por que comigo é diferente? O que elas têm que eu não tenho? E aí veio aquela dor quieta que você não conta para ninguém, mas que mora num canto do seu peito.
A dor de se sentir esquecido, deixado de lado, como se a fila das bênçãos passasse por você sem te ver. Eu preciso te dizer isso olhando direto nos seus olhos, metaforicamente falando. Essa crença é uma ilusão. É uma construção do seu sistema de proteção que aprendeu a esperar o pior para não se machucar. Mas ela não é a verdade. Você merece o que está esperando, não porque você é perfeito, não porque você nunca errou, mas porque você ainda está aqui, ainda está tentando, ainda está abrindo este tipo de conteúdo, às vezes com lágrimas nos olhos, porque ainda existe dentro de você uma chama que não quer se apagar. Essa chama é... Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.